Olá, Enquadrando o Tradutor é um programa de entrevistas da pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Cada edição do programa conta com a presença de um tradutor ou de um estudioso da tradução. E nosso convidado de hoje é Daniel Dago. Daniel Dago nasceu em São Paulo em 1987. É graduado em tradução pela Universidade de 9 de Julho. É tradutor do holandês especializado nos clássicos. Dago também é colunista do Jornal Plural, onde escreve sobre entrevistas sobre novidades literárias. Ministra cursos de língua e literatura holandesa e já estudou mais de 20 línguas. Daniel Dago traduziu para o português diversos textos de autores holandeses, entre eles Uma Confissão Póstuma, de Marcelo Zemantes, e Sobre Pessoas Velhas e Coisas que Passam, de Louis Couperus, ambos pela editora Zuc. Mais recente, Max Havelaar, de Multatuli, pela editora Aine. Traduziu ainda a coletânea de contos holandeses, que reúne 18 dos principais escritores do cânone literário da Holanda, pela editora Zuc, e em coautoria com Rubens Tinali, traduziu poesia holandesa do século XIX à atualidade, pela editora Demônio Negro, entre muitas outras traduções no prelo, diversas editoras. Obrigado, Daniel, por estar aqui. É um prazer ter você em nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Daniel, como você explicaria para o público leigo a diferença entre neerlandês e holandês, tendo em vista que temos pouco contato com essa língua no Brasil, e como você estudou e aprendeu esse idioma? Bom, basicamente, neerlandês e holandês é a mesma coisa. Em Portugal, fala-se Neerlândia. Eles falam também País Basco, mas eles falam Neerlândia. E esse termo neerlandês vem mais de Portugal. Aqui em Brasil a gente também tem livros, se usa essa nomenclatura, mas eu não gosto. Eu prefiro usar a nomenclatura holandês. Mas no meu dicionário, eu separei para mostrar para vocês. Olha o meu dicionário. Está detonado, está acabado. O meu dicionário de holandês é um dicionário de Portugal. E ele é neerlandês. Ele está escrito neerlandês. Uma vez, só que aqui ninguém conhece. Essa nomenclatura neerlandês ninguém conhece. A língua é a mesma. É exatamente a mesma coisa. Uma vez teve uma palestra de um escritor holandês na USP, e quem divulgou a palestra fez os panfletos como um escritor neerlandês. E não foi ninguém na palestra, ninguém. Eu acho que é por causa dessa nomenclatura. Neerlandês ninguém conhece no Brasil. Ninguém conhece. Todo mundo fala holandês. Aqui, inclusive, eu tenho as redes sociais chamada Literatura Holandesa. E eu escolhi holandesa, não neerlandesa. Porque se eu falar neerlandês, Neerlândia, ninguém vai saber. E como eu aprendi a língua, bom, é uma história meio longuinha, mas vou resumir. Meu pai é argentino, minha mãe é brasileira, e eu sou brasileiro, mas eu cresci desde pequeno com muitas línguas. Em casa se falava espanhol, italiano, inglês, e lá na adolescência eu comecei a estudar alemão, lá com uns 15 anos. E aí depois comecei a estudar muitas línguas. Eu, naquela época, também descobri um poliglota chamado Carlos Freire. Ele morreu ano passado, era o maior poliglota do Brasil. E eu comecei a trocar muitas cartas com o Carlos Freire. Ele tinha 75 na época, eu tinha, sei lá, 19. E aí ele começou a me dar muitos cursos de idiomas, eu pedia, na época, como ele era idoso, ele me falava, baixa, você consegue baixar uma música, um curso, baixa um curso de havaiano, um curso de um dialeto africano. Aí eu baixava para ele, dava para ele, e em troca, ele me dava os cursos que eu pedia. No meio dessa babel toda, eu descobri o holandês. E aí eu comecei a gostar cada vez mais da língua.
da literatura, de tudo, da música. Eu adoro música holandesa, ficava traduzindo as letras. Então, mais ou menos essa história. Estou resumindo muito. Essa história de como eu aprendi a língua. Obrigado, Daniel. Queria fazer só uma junção, porque no Brasil também me perguntam muito de Flamengo. Você fala Flamengo, holandês, porque neerlandês, holandês, aqui tem várias nomenclaturas para a mesma coisa. E Flamengo é também a mesma coisa que o holandês, é a mesmíssima coisa. Só que é falado na Bélgica, porque na Bélgica, a região holandesa da Bélgica é o Flandres. E aí eles dizem que eles falam Flamengo, mas é o holandês, é exatamente o holandês, é a mesma coisa. E é mais ou menos como o português daqui, português de Portugal. Então muda alguma coisinha, mas por questões políticas, rolo de separatismo, eles usam essa nomenclatura, Flamengo. E em traduções, eu já vi vários tradutores colocarem no currículo. Eu traduzo do Flamengo. É do é holandês, é holandês. É igualzinho você fala português daqui, português de Portugal. É a mesma coisa. Aí tem um rolo linguístico. Aí vão falar assim, não, não é a mesma língua, não. Igualzinho português daqui, português daqui, português de Portugal. Tem o rolo, é a mesma língua? É ou não é? Fica esse rolo, e na Holanda é a mesma coisa. É que tem a ver, assim, neerlandês, Flamengo, eu já quis pegar a mesma vibe. Então, desculpa, tá dando a mais. Era isso, Não, era isso. tá ótimo, até para a gente poder entender que existe uma outra designação também, essa da língua flamenga, né, que a gente não, mais estranha ainda para nós ouvir falar sobre essa língua em É, português, porque que toda vez é que a gente fala a palavra Flamengo, lembra o time Flamengo. do time, Então, né? aí fica Flamengo, Flamingo. Eu já ouvi falar em Flamingo. Não é Flamengo, Flamengo. Eu já traduzi belga, né? E eu sempre falo que é belga. É um belga de língua holandesa. Aí tem um rolo político. Aí vão querer meter o pau em mim. Não, mas aí fala que é Flamengo. Não, mas não. Eu digo que é holandês. Mas o que eu acho, a minha opinião. É igualzinho português aqui, português de Portugal. Dá para entender? Dá para entender. Só que o sotaque é diferente. Quando eu assisto a TV holandesa, os filmes holandeses, sempre tem um belga no meio. Sempre. É incrível. E aí eu vejo na hora pelo sotaque. O sotaque é totalmente diferente. O sotaque belga eu acho horrível. É muito parecido com o alemão, o belga. Eu tinha até separado, cadê o Rafa? Para ler, porque é muito diferente. O sotaque belga é muito parecido com o alemão. É horrível. Ik ben makkelijk en koffie. In woon op de Laurier Graag. Het mijn gewoonte niet om te schrijven. É muito alemão. E o holandês da Holanda tem o som, ele tem a sonoridade que para mim, é a graça do holandês, né? Het is mijn gewoonte niet om te schrijven. Of zulke dingen. Dá para perceber, ele tem um cantado, um holandês da Holanda, que não tem no da Bélgica. O Walter, o programa tem a coordenação do Walter Carlos Costa, que também é um tradutor de holandês, e o Walter, eu sei que ele é mais ligado à Bélgica. Né? Mas a minha coisa é a Holanda, então sempre foi, né? Você vê que já tô a caráter aqui, na bandeirinha da Holanda, o brasão da Holanda, sempre foi a Holanda. Porque depois a gente vai falar mais pra frente disso, na Bélgica é outra coisa. Outra linha literária, outros temas. Não que eu não goste, mas é a Holanda, é igualzinho a Holanda, igual um tradutor de português na Holanda. Ele pedem para ele traduzir literatura brasileira e literatura portuguesa. Mas assim, ele vai ter uma preferência. Daniel, deixa eu aproveitar esse gancho para te perguntar, então, o que é que fez você se apaixonar por essa língua, né, pela língua, e também quais os motivos que te levaram, então, a escolher especificamente a literatura holandesa
porque você Tá. comenta a diferença das línguas e também comentando que existe a literatura belga, a literatura holandesa, a literatura flamenga, né? Então, nesse sentido, eu queria saber o que fez você se apaixonar por essa língua e escolher traduzir a literatura holandesa, no caso da Holanda mesmo. Você pode comentar um pouquinho aqui pra gente? Tá. Eu peço desculpa porque eu falo muito. Eu avisei todo mundo que eu falo muito. Né? Da Holanda, eu sempre gostei, eu não sei direito por quê. As pessoas me perguntam muito isso. Por que Holanda? Eu não sei, é o mesmo exemplo que eu dou de uma pessoa. Por que você gosta de uma pessoa? Sei lá, sou apaixonado por essa pessoa, amo essa pessoa. Tem alguma coisa a mais, algum sentimento a mais, que você não sabe direito o que. Você sabe que é maior, mas você não sabe direito o que. Eu adoro idiomas, né? Que eu falei antes, né? Eu amo, é a grande paixão da minha vida, idiomas. Eu sei muitos idiomas. E mesmo estudando tantos idiomas, é engraçado. A Holanda tem alguma coisa que me atrai, que eu gosto muito. A literatura holandesa é mais pesada, em geral ela é bem mais pesada. Ah, mas não tem exatamente um motivo. A música holandesa eu adoro, né? Adoro. E as séries, eu estou assistindo cada vez mais as séries holandesas, filmes holandeses, né? Agora eu descobri 2 anos atrás, a VPN. Aí eu tô começando a assistir pelo VPN. Ah, não sei, a literatura holandesa. Da Bélgica é que eu não me identifico tanto. A literatura belga eu acho que é mais experimental que a holandesa e muita coisa de independência. E acho que da Holanda são dramas mais pessoais, mais familiares. É uma outra pegada, é outra coisa. Então, Daniel, puxando também na pergunta anterior, que a gente estava falando sobre essa questão do holandês, do neerlandês, Holanda, Bélgica, Flamengo, etc. A gente sabe que o holandês ele é falado em outros locais além da Holanda, como por exemplo a própria Bélgica, que a gente falou agora há pouco, e também o Suriname, né? São países onde esse idioma é oficial. Você sabe se as literaturas desses países também são traduzidas para o Brasil? Anos atrás eu fiz um levantamento de tudo que a gente tem de língua holandesa no Brasil. Isso foi publicado no blog Não Gosto de Plágio, da Denise Botman. Aí esse ano eu fiz recentemente um levantamento de novo. Tirei muita coisa, mudei, ficou bem diferente. E então eu sei legal o que saiu, né? Saiu do Suriname, saiu o Franco Martínez Arion, pela Record, uma antologia dos anos 90. Eu acho que é dos anos 90. Antologia do Conto Pan-Americano. É uma coisa que eu sempre erro, eu sempre troco o Curaçao por Suriname. O Franco Martínez Arion é do Curaçao. Porque ele é o grande escritor curaçalenho, aliás, ele é o principal. E nessa antologia do Conto Pan-Americano tem também uma mulher chamada Ellen Ombre. Ela é do Suriname, ela sim é do Suriname. E eu traduzi um conto do Arion, saiu numa revista online chamada Translatio. Ah, o, o Júlio Monteiro, que é chefe de departamento de estudos de tradução da UNB, ele traduziu o principal escritor do Suriname, da história do Suriname, chama Anton de Com. Isso vai sair o ano que vem, se não me engano. Foi a última notícia que eu tive disso. Eu indiquei o Júlio para uma editora, isso está em andamento, eu imagino que sai o ano que vem. O Antônio de Como é o principal escritor negro de língua holandesa. Isso foi uma coisa muito interessante sair no Brasil, porque a Holanda tem uma coisa muito engraçada, que eles têm um cânone oficial, de tudo que você pode imaginar, eles incluem nesse cânone de arte, de política, de cultura em geral.
E o Antoine de Comte foi incluído esse ano como o grande escritor negro de língua holandesa. E aí ele estourou imensamente. Na Holanda ele é um mega best-seller. Hiper, muito. Ele tá, sei lá, 1 ano na lista dos mais vendidos. E aí vai ser super legal que vai sair isso, né? Isso muito em breve vai sair. E da Bélgica a gente tem alguma coisa. De clássicos a gente tem o Willem Nelson, aqui. Esse aqui, que é um belga. Eu traduzi chama Felix Timmermans, ele vai sair o ano que vem. Não, esse ano, vai sair esse ano, vai sair em novembro. Que é tipo um Edgar Allan Poe. E o Timmermans também tem sobre a Bíblia de São Francisco. É sobre a Bíblia de São Francisco. Saiu pela Vozes, uma tradução do alemão. Mas é pouca coisa. Tem muita. Não. Tem muita coisa infantil belga. Bastante coisa infantil. Mas acho que é só. Muito basicamente, é só. Bom, é só e é bastante coisa até, né? E, bom, a gente viu que do seu site você gosta de se dedicar à tradução de clássicos, que é bem interessante, né? Essa predileção. E por que esses clássicos? Por que você tem essa preferência de traduzir clássicos? E também, quais os principais desafios que você enfrenta no processo de tradução desses clássicos? Como é que você lida com isso? Porque a gente sabe que tem algumas mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, né, com relação às línguas, e como é que você lida com essas diferenças? Quando eu fiz esse levantamento que eu acabei de falar, eu estava começando a me interessar ali pela tradução do holandês. Eu acho que até já tinha traduzido alguma coisa 10 anos atrás. E aí eu vi que a gente não tinha quase nada de clássicos, quase nada. E aí eu falei, bom, meu louco, recém-saído de universidade, falei, vou tentar, vou começar, porque é uma coisa nova. Isso também é uma das coisas que me atraíram para a Holanda específica, para a literatura holandesa em si, porque a gente não tem, né? Porque eu sempre tive a mesma noção. É só você pensar assim, Marçal Aquino. Marçal Aquino, nós leitores brasileiros sabemos que ele totalmente foi influenciado pelo Rubem Fonseca, totalmente. Beleza, mas na Holanda, o contemporâneo que sai no Brasil, a gente não sabe. Ah, quem foi a influência daquele cara, daquela mulher, a gente não sabe. O principal escritor holandês, que conhecido hoje, né, que é esse carinha, Arnold Kruger, que uma amiga minha traduziu, a Maria Ângela Guimarães. Ele é o principal escritor holandês hoje conhecido no Brasil. E aqui ele tá solto. O pessoal adora, tal, beleza, mas assim, a gente aqui a gente não sabe que ele tem as influências holandesas dele. Então, na Holanda todo mundo sabe. É o Willem Frederik Hermans, é o Hermans, é o Multatuli mesmo, o Havelaar, é o Calendon, eu não tenho o Calendon, eu tenho um italiano, o Calendon. Na Holanda todo mundo sabe as influências. Aqui a gente não sabe. Então a minha ideia de traduzir os clássicos é isso, é fazer a ponte, porque aí você consegue ter a noção de que você vê claramente a conexão do contemporâneo com o clássico. Mas no Milton Ratum. O Milton Ratum sai na Holanda, e ele saiu na Holanda, beleza. Aqui a gente consegue fazer a ligação com o Machado, a gente consegue fazer toda essa conexão, e com os holandeses aqui, não. A gente não tem essa. Fica solto. E traduzir os clássicos, eu sofri muito. Como, né? Dificuldade? Sofri muito. Porque uma coisa horrível do holandês é que, diferentemente do inglês,
teve muitas reformas ortográficas. A língua holandesa, isso é um inferno, porque cada escritor vai escrever de uma forma. Então, eu traduzi sobre o Louis Couperus e traduzi o Emmons. Beleza, os dois. Eles são contemporâneos. É como se fosse um Tolstói holandês e um Dostoiévski holandês. Eles são contemporâneos. Só que eles escrevem, a reforma ortográfica que eles usam são totalmente diferentes. E isso é um inferno de traduzir, isso é horrível. Então, isso eu acho muito difícil de captar para o português, é horrível. Isso eu tenho muita dificuldade. E outra coisa que eu também acho horrível é o fato da colonização da Indonésia. Agora eu vou entrar na colonização. Os holandeses colonizaram a Indonésia por 150 anos. Quando eu falo colonização, parece uma coisa, mas é antigo. Não, não é antigo. Uma vez eu falei para um editor isso, o editor, não, mas é antigo. Eu falei, não, a colonização acabou em 1945. Tem gente viva ainda. E isso é muito difícil de traduzir, porque a literatura holandesa, o Havelaar, que eu traduzi, né, ele é todinho sobre a colonização, tudo. E isso é muito difícil de traduzir, porque tem muita coisa indonésia, como língua indonésia, né? As edições holandesas costumam ter um glossário, mas aí isso eu tenho que pesquisar muito, porque aí tem toda uma teoria de tradução. Eu faço de um jeito, eu traduzo de um jeito isso que é controverso. Pode ser que as pessoas gostem, pode ser que não. Que um holandês vira, ele com certeza vai meter o pau em mim. Ele vai falar, não, e já aconteceu. Não, por que você fez assim e tal? Porque a gente não tem a teoria de tradução no Brasil, de teoria de tradução literária do holandês. Então eu tenho que me virar sozinho. É uma coisa muito, muito difícil. Isso é que eu acho a coisa mais difícil, realmente. O resto, hum, beleza, eu gosto muito de cotejar, né? Eu tenho muitas traduções do mesmo livro, em inglês, em espanhol, italiano, em francês. Então eu sempre cotejo muito. Eu demoro muito para traduzir, porque eu fico vendo, pesquisando. Então, ah, é isso. Bem, Daniel, já pensando também nas traduções dos clássicos, você está traduzindo do holandês para o português brasileiro, né? E aí é interessante também, é uma dúvida que nós temos, de saber como é que você avalia a recepção desses clássicos da literatura holandesa no Brasil. Como é que é a saída deles, como é esse interesse sobre os livros, sobre essa literatura clássica, que, como nós falamos no início, é um pouco diferente do que nós estamos habituados a receber. Não tem muito recepção, né? Porque a gente não tem os livros no Brasil, não tem a tradução. Eu traduzi muita coisa, mas vai sair. Então, uma coisa que eu acho engraçada, a Anne Frank, por exemplo, eu acho que é a mais famosa de todas no Brasil. Só que ela tem muita recepção, né? Mas as pessoas não associam ela à Holanda, né? Associam mais à guerra, à Alemanha, não pensa que ela escreveu em holandês. Então, de clássicos de ficção mesmo, a gente não tem muito recepção. Ah, tem as cartas do Van Gogh, né? Em holandês é Van Gogh a pronúncia, agora eu vou falar Van Gogh. Tem as cartas, eu sei que tem dissertações de mestrado, tem várias coisas, mas a gente ainda não tem uma super tradução, uma super edição das cartas do Van Gogh, né? A LPM fez uma, eu até tenho aqui, mas vai sair, eu sei que vai sair, é uma tradução em francês. O Van Gogh escreveu meio em holandês, meio em inglês, meio em holandês, meio em francês. E vai sair, eu sei que vai sair uma edição muito boa, que vai ser do francês e do holandês. Não fui eu que fiz a tradução. Mas a recepção mesmo não tem. Por exemplo, eu traduzi o Havla,
que é o principal livro da história da Holanda. Seria equivalente aos Sertões. Na Holanda é comparado a Don Quixote. Saiu uma resenha na Folha, só. Não tem muita recepção. Então, de público, eu fiz eu organizei um barco holandês na Flip, e de público eu vejo recepção. Aí vende. No meu barco holandês ali, o livro mais vendido foi a antologia que eu traduzi, de contos holandeses, e depois o segundo foi uma, uma Vida Interrompida, Maria Ângela Guimarães traduziu, e o terceiro foi o Havla. Aí sim tem público. A venda tem, mas não recepção, assim, eu não vi. Dos clássicos, não. Dos contemporâneos ainda tem. O Klimberg que eu mostrei, quer dizer, o Klimberg, ele é o que mais tem recepção. Ele tem bastante coisa, tem muita coisa na imprensa, mas dos clássicos, classicão mesmo, o Klimberg tá vivo, ele deve ter uns 50 anos agora. É de clássico, classicão, não vi nenhuma recepção grande, crítica, né? Nenhuma. Obrigado, Daniel. Aproveitando, agora há pouco você comentou em uma resposta sobre questões relacionadas com quando nós te questionamos sobre as dificuldades, né, que você tinha para traduzir os clássicos, como é que acontecia isso com relação à mudança na língua. Aí você comentou algumas coisas sobre a teoria da tradução, que não tem muitas teorias que trabalharam, né, com descrição aplicadas holandês-português nesse sentido. E essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né, nesse programa de entrevistas, né, porque a nossa audiência, como a maioria das pessoas que nos assistem, elas são tradutoras, envolvidas com a tradução, pesquisadores de tradução, a gente sempre gosta de saber qual é o ponto de vista, né, do tradutor com relação a uma teoria de tradução. E aí a nossa pergunta para você agora se você considera, né, que a teoria da tradução ela pode colaborar com a prática tradutória quando o objetivo é uma publicação, né, editorial, uma publicação de um livro para ser comercializado. Aí, né, a partir disso, a gente também gostaria de saber quais são ou qual é os seus livros teóricos, né, de cabeceira, a gente poderia chamar assim. É engraçado porque eu sou formado em tradução, estudos de tradução pela 9 de Julho, né? E ah, é engraçado porque eu não gosto tanto da teoria. Fazendo a graduação, eu percebi que o meu negócio é a tradução, é o dia a dia da tradução. É o que eu mais gosto, é sentar e ficar traduzindo. Eu fico com fone de ouvido o dia inteiro, ouvindo música, eu gosto muito de ouvir. E eu tenho problema de audição, né? Eu sou quase, não surdo, mas uso aparelho de audição. E eu, mesmo assim, eu fico com o fone de ouvido o dia inteiro, ouvindo música, traduzindo, porque eu não consigo traduzir sem ouvir música. E o que eu mais gosto mesmo é de fazer, né? O dia a dia. Eu concordo com o Paulo Brito, eu li uma entrevista do Paulo, ele falando que é legal saber as teorias, tal, é super legal saber, mas na hora de fazer, faça o seu. Veja um pouco de cada um e aí ah, você faz do seu jeito, você escolhe um pouco. E no meu caso tem um agravante, porque a gente não tem, né, de holandês nada no Brasil, porque eu posso aplicar ah, um pouco no holandês, na tradução do holandês, mas não tanto, porque a gente não tem. Então, eu consigo ver alguma coisinha em inglês de teoria de tradução de literatura holandesa, um pouco só. Mas foi o que eu falei na resposta anterior. Ah, isso da Indonésia. Isso é um rolo desgraçado. Isso, assim, tem muita controvérsia. Porque, vou dar um outro exemplo. Vai sair agora uma tradução minha, até no fim do ano, da Hella Hasse, que é a principal escritora holandesa do século XX. E é tudo de Indonésia, é tudo sobre a colonização.
Ah, e o título do livro é Uru. O que deu pra ver? Uru. Todo O-E-R, todo O-E em holandês é U, o som. Então é Uru. Só que se eu deixar Oro, eu não consigo nem falar isso, Oeroeg, ninguém vai entender. Ah, no Brasil todo mundo vai achar que é assim, e não é assim. Hum, Porque esse nome é indonésio. Então eu deixei como URUG na tradução. Eu estou dando um exemplo, porque o livro inteiro é assim, o Haveler também é assim, o livro inteiro é assim. Os holandeses holandesam as palavras indonésias. Então, eu tive que passar tudo por indonésio, eu estudei um pouco de Indonésia, porque não tem como, não saber, eu tive que estudar. E aí, isso é controverso, isso é uma teoria, isso é muito controverso no meio. Esse livro, em português, vai chamar O Amigo Perdido. Hã, e ele tem 2 traduções para o inglês, e as traduções são totalmente diferentes, os nomes. Então, uma deixou, assim, Oro, não consigo nem falar, Oeroeg, e outra deixou Uru, como eu deixei. Então são 2 traduções totalmente diferentes, não tem nada a ver. Aí isso já é uma controvérsia, porque alguns teóricos vão falar assim: "Olha", eu já li, ensaios, assim, em inglês. Não, os holandeses fizeram assim é como se falava na época, os holandeses falavam dessa forma na época, essa é a grafia da época. Aí outros falam: "Não, mas não dá para entender". Mas um estrangeiro para o holandês, beleza, mas pra gente não entende. Então, e no caso do português tem uma coisa engraçada, porque o indonésio, ele é, hã, ele também tem uma raiz portuguesa, porque os portugueses também colonizaram a Indonésia, um período. Então, isso entrou na língua indonésia, então tem algumas palavras de português na Indonésia, o som do indonésio é um pouco parecido, é mais parecido com o português do que com o holandês. Então, só isso já é uma super controvérsia no meio. Então, eu tenho que, como eu sou o primeiro a fazer esse tipo de coisa, é um saco, pra mim é um porre, porque eu tenho que dar a cara para bater, ah, porque eu sou o primeiro a fazer isso. Então, aí eu já recebi pauladas dos holandeses, assim, né, tradutores de português na Holanda, tradutores naturalizados, brasileiros naturalizados holandeses. Não, mas você traduziu errado, não é assim, não. E só que isso é uma teoria, né? Isso é uma coisa. Ah, porque isso é uma coisa que, ah, em tradução, totalmente o que eu acho. Eu sou muito. Não existe tradução perfeita, né? Cada um é só uma das coisas que eu mais gostei que eu vejo estudando os idiomas é isso, né? Não tem tradução certa. Cada um faz do seu jeito, cada um en enxerga aquele texto de um jeito, e aí dá o seu melhor ali, né? Se essa pessoa que me criticou, por exemplo, beleza, faz a sua tradução, publica a sua versão, porque essa é a graça, né? A gente tem, o Ulisses, o Joyce, tem várias versões, beleza, cada um vê um, cada um vê um. Uma coisa que eu não gosto da Holanda, da teoria de tradução da Holanda em geral, e é uma coisa cultural, eu só aprendi agora, depois de mais de 10 anos traduzindo, né, eu tenho uma questão cultural muito forte na Europa e na Holanda de, hã, o melhor. Eles querem sempre o melhor. Então, se você é bom, bom não é o suficiente. Eu estava assistindo um documentário sobre a Lego dinamarquesa, né, e, eu fiquei tão chocado quando eu soube isso, o lema eles falam para as crianças isso, hã, "Bom não é o bastante, bom não é o suficiente". Esse é o lema da Lego. Aí eu falei: "Ué?". Esse é o lema, porque então de tradução eles são sempre assim: "Não, esse não é o melhor, isso não tem que ser melhor, o melhor do melhor do melhor", é sempre assim, é uma coisa muito cultural.
na Europa e na Holanda também, na França, por exemplo. As escolas francesas, a nota lá é diferente, lá é 20 a nota de escola, né? Não é 10, é nota 20. Os alunos nunca recebem 20, mas nunca. Ele pode ter acertado todas as questões de uma prova. Ele vai receber 17, 18, ele nunca vai receber 20. Então, isso é uma coisa da teoria eu poderia isso é uma coisa que me deixa tão irritado. Eu poderia ficar falando, assim, de horas disso, porque é uma coisa que eu totalmente não concordo com os holandeses. Eu sei que eu me enrolei, que eu me estendi tudo, misturei um pouco, mas é mais ou menos isso, porque se eu ficar falando disso, vai horas, cara, vai horas. Daniel, mas foi ótimo porque já entra agora também um pouco na próxima pergunta que a gente tinha preparado aqui para trazer para você, que era justamente, você comentou muito ali sobre as mudanças, as escolhas tradutórias que você costuma fazer, né, como você acaba sobrepondo isso às questões de teoria, e essa própria questão de você ter optado por buscar na da língua indonésia, como é que era a palavra, porque se traduzisse dessa forma, se mantivesse dessa forma, porque não era uma palavra holandesa, né, como o próprio exemplo do título que você mencionou. Aí a nossa pergunta é se você tem o costume, né, ou se você discute dúvidas ou até mesmo escolhas tradutórias que você tem ou acaba vindo a ter, né, conforme for traduzindo, com outros tradutores, com outras tradutoras, e também se você considera essa prática, né, de compartilhar escolhas, compartilhar dúvidas com outros profissionais da tradução, se você considera isso como sendo algo importante, né, para o ofício de traduzir. Eu acho legal. Eu não tenho costume de falar, porque eu até gostaria muito, mas eu acho que o meio holandês é muito, ah, não amigo. Eu tenho amigos tradutores, brasileiros, né, a Maria, que eu falei várias vezes, a Maria Guimarães, o Flávio Quintana, o Walter Costa, o Júlio Monteiro, eu tenho alguns, mas, mas eu não gosto tanto de perguntar para eles, porque, primeiro para não encher o saco, né, todo mundo muito mais ocupado do que eu, ah, e também porque tem uma galera na Holanda que não incentiva. Isso que eu estava falando na parte anterior. Eles não incentivam essa, ah, essa amizade, né? Eu vejo, eu fiz a graduação de russo quase completa como ouvinte na USP. E eu vejo bem isso. Eu tenho muitos amigos tradutores de russo e eles são muito amigos. Eu vejo bem isso. Eles têm muita essa interação, essa coisa. E eu não tenho. Eu não consigo ter essa interação. Eu prefiro traduzir, cotejando, né. Eu tenho muitos muitos livros em várias línguas, então eu cotejo sempre. Eu prefiro fazer assim, do que ficar perguntando. Eu já perguntei, por exemplo, eu traduzi o Caráter, do Bordeweg, que vai sair o ano que vem. Tem muita coisa de advocacia, muita coisa jurídica. Aí ali eu perguntei para um amigo meu, que é advogado. Aí eu perguntei, ali eu enchi o saco dele. Como é que é isso? Como é que é? É assim na Holanda? E ele sabia como que era as leis na Holanda, né? Aí, beleza. Mas se não, eu sempre prefiro cotejar. Cotejar é o meu método, né? E como são clássicos, né? Todos são clássicos, eu tô ferrado, porque se eu não souber, não tenho para quem perguntar, né? Eu queria suprir isso um pouco, acho que quando eu nunca fui na Holanda, por incrível que pareça, eu não fui. Era para ter ido esse ano, não fui por causa do corona, né? Mas vou ano que vem. E aí lá eu quero fazer isso. Eu quero ver se eu consigo fazer mais amizades para pessoalmente, porque pessoalmente é outra coisa. E aí, sim, perguntar, ver se eu consigo mais coisas. Então eu tô muito sozinho aqui, esse é o problema. Eu tô muito sozinho. Na linha de que você vinha falando sobre as traduções, você mencionou que você vai a tradução de um texto de uma autora holandesa.
E aí nós sabemos que você tem várias publicações previstas para esse ano e para o próximo ano, 2022. E aí nós queríamos saber se dentre essas publicações há a tradução de alguma autora mulher, se você pode citar o nome de autoras que escrevam em holandês, neerlandês, e se você tem algum plano de traduzir essas mulheres. No Brasil, por enquanto, a gente tem a Ana Frank, né? A Ana Frank tem várias traduções. A Ana Frank não é... Na Holanda, ela não é considerada uma escritora. Ela é uma diarista e é um documento histórico. Assim que eles veem a Ana Frank, um documento histórico. De ficção, que a gente tem publicado hoje no Brasil é a Connie Palmer. Connie Palmer saiu pela 34, uma tradução do holandês aqui. Ela é super famosa, saiu 20 anos atrás essa edição. Ela é hiper famosa, Connie Palmer, hiper, muito. Ela tá velhinha hoje, ela deve ter uns 60. Só que ela é uma feminista super, super descolada, ela tem essa carinha até hoje, super descolada. Então, eu traduzi a Hella Haase, que eu falei, é a principal escritora holandesa do século XX. Ela é a mulher holanda. E ela não vai falar de feminismo. É engraçado porque a obra dela é toda de romances históricos. Então ela vai falar... O que eu traduzi é sobre a colonização da Indonésia. Mas ela tem outros... Vou mostrar um pouco que vale a pena. Tem em espanhol. Vou acabar com a minha estante aqui. Esse... E ela tem a parte de colonização da... aqui, a relação. Ela tem a obra dela toda dividida. Então tem a parte da colonização da Indonésia, tem a parte que é sobre a França medieval, sobre a Renascença italiana, tudo romances históricos. Essa é a tara, essa coisa da raça, os romances históricos. E ela é grande escritora da história do século XX na Holanda. Eu traduzi o pequenininho, né, esse aqui, que vai chamar, em português chama Amigo Perdido. Eu traduzi também eu traduzi o que está no Contos Holandeses, uma escritora chamada Kari van Bruggen. Ela é a Virginia Woolf da Holanda. É a única mulher que está nessa antologia. Vai sair um outro volume da antologia, ou ano que vem, ou no outro, e aí ali tem muitas mulheres. Ali eu selecionei umas 15, umas 12 mulheres. O segundo volume da antologia aqui acaba em 39, de 1947 até hoje. Aí ali tem várias mulheres, nossa, ali eu selecionei muitas. E da Kari van Bruggen vai sair um romance que eu traduzi chamado Eva, que é muito parecido com a Virginia Woolf. Ela é a Virginia Woolf da Holanda, a Kari van Bruggen. Ela foi contemporânea da Virginia Woolf. Eu não sei por que ela não é badalada fora, né? Ela foi traduzida para o inglês recentemente, tipo, o ano retrasado. Foi a primeira tradução dela para o inglês. E recentemente, o que mais tem saído no exterior, eu acompanho muito o que sai de literatura holandesa em inglês, espanhol, italiano, eu acompanho muito as traduções. E tem saído muitas mulheres, é o que mais tem sido traduzido. Eu tenho planos de traduzir uma escritora chamada Rahar Peters. Ela deve ter uns 40 anos agora. Eu vou contar essa história porque vale muito a pena, vocês vão ficar pasmos. Ela escreveu um livro chamado Malva, que é a história da filha do Neruda. É a história verdadeira. O Neruda teve o Pablo Neruda, né? Ele teve só uma única filha. Ela era holandesa. A mãe era belga, do Flandres, e ela nasceu com hidrocefalia, a filhinha do Neruda. E o Neruda foi super sacana, porque ele abandonou elas. Essa criança, ela chamava Malva, né? Ela morreu quando tinha 8 anos, 7 anos. E ele já super famoso, ele já Pablo Neruda, super famoso, com grana. Ele abandonou elas na Europa
e ah, ah, elas passaram fome, ficaram super pobres, a criança morreu bebê, criança mesmo. E aí, essa história é verdadeira, tudo que eu tô falando é verdadeiro, tá? Se vocês pesquisarem Malva Neruda no Google, se vocês derem uma googlada, vocês vão ver isso. Vão ver a foto da menina, é tudo verdade. E essa escritora holandesa, Harper Peters, ela escreveu um romance chamado Malva, contando tudo isso que eu tô falando. E aí bombou muito esse livro. Ele escreveu há alguns anos atrás, fez muito sucesso. Esse livro eu tenho muita vontade de traduzir. Eu acho que vai ser um dos meus próximos para traduzir. Ah, tem muita coisa para sair. Eu tenho acordo com duas editoras. A, a Rua do Sabão e a Martelo. A Martelo e a... Não, com três. E a Oborô. Com a Martelo, tem 4 livros. Que vão sair. Eu já entreguei, já traduzi, já entreguei, já recebi, eu tô esperando sair. Esse é um problema, esse é um drama do tradutor, esse é um dos grandes uma das coisas ruins, né? Fica anos, as traduções ficam anos paradas nas editoras, né? E aí é um saco porque você não pode fazer nada, né? Quando você assina o contrato, recebe, você não dá para fazer nada. Em muitos casos é até melhor nem receber, mas ver o livro publicado, porque senão ele fica lá parado, né? Porque para a editora você é só mais um. E eu tenho alguns casos assim, né? Tá lá. No Martelo eu tenho o Eva, da Carlsen Brücken, que é a Virginia Woolf da Holanda. Vai sair, imagino que o ano que vem. Eu traduzi uma peça. Isso é uma coisa também interessante falar. A gente não tem peças holandesas no Brasil. Teatro, né? Eu traduzi a principal peça holandesa do século XX, que se chama Espera da Bênção, do Herman Hermans. É a peça mais encenada. Tem 4 filmes, 4 adaptações de filmes. Tem ópera. Eu vi o trailer dessa ópera, saiu uns 3 anos atrás. Tem a ópera. É tipo o Brecht ou o Ibsen, mais ou menos nessa linha. Com o Martelo também tem o Remco Kampert, que é um autor vivo. Ele deve ter 90 anos hoje. Eu traduzi um livro chamado A Vida Boa, com vários Os mesmo, boa. Esse livro também foi engraçado de traduzir porque ele brinca muito com a língua holandesa. Aí também, como diria minha mãe, foi punk traduzir. Porque ali eu tive que subir, como o Galindo fala isso, né? Então eu tenho que pegar um banquinho, o Caetano Galindo, tem que pegar um banquinho e tentar subir para chegar na altura do autor, né? Porque o Camper brinca muito com a língua holandesa, ele faz vários jogos. Esse livro foi super é um dos poucos livros bem divertidos, ele é muito engraçado. E eu traduzi já tá entregue, recebi, vai sair em algum momento. E eu traduzi também um ensaio, isso, tudo isso que eu estou falando é para Martelo, um ensaio político chamado Nacional Socialismo como Doutrina do Rancor, do Menno ter Braak, que é tipo ele é o criador do modernismo da Holanda, é tipo um Oswald de Andrade, Mário de Andrade, porque eles estavam vendo que ia ter ascensão do nazismo, né? E aí ele vai falando tudo contra, é um livro maravilhoso. Quando eu fui traduzir, né, eu vi o Brasil de hoje, muita coisa ali, né? O livro é de 30. E eu vi hoje o Brasil de hoje. Esses 4 têm que sair pela Martelo. Pela Rua do Sabão. Não, eu vou falar da Uborô. Tem da Uborô, eu tenho um acordo com eles, a gente tem 10 livros para sair. Eu eu já entreguei o Felix Timmermans, que é um belga, que é parecido com o Edgar Allan Poe, muito parecido. Ele tem é um livro de contos, vai ser o primeiro livro de contos de, de um autor de língua holandesa a sair no Brasil. A gente não, por incrível que pareça, a gente só tinha essa antologia aqui que eu organizei, né, de contos.
Mas o resto, a gente não tem nenhum livro de contos de um autor holandês. Um livro só de que todos os contos sejam escritos por uma única pessoa, né? A gente não tem isso no Brasil. E aí vai sair agora, não tem publicado, né? Eu já traduzi. ah, Agora eu falei com os Timmermans, que é de terror, muito parecido com o Paul. Tem um conto que me lembra muito Corona, porque é uma peste. Esse conto, eu acho que esse conto vai fazer sucesso. É uma peste que vai arrasando com o mundo. O coveiro, ele fica cavando 500 covas, ele está esperando a vez dele, quando vai chegar a vez dele, né? E esse conto foi escrito 100 anos atrás. Então, vai sair o Timmermans agora. Eu estou traduzindo neste momento um cara chamado Belcampo. Ele tem esse nome italiano, mas ele é um escritor holandês. É um escritor de fantasia. Parecido. Ele é uma mistura do Bulgakov, do Mestre Margarida, com o Philip K. Dick. Eu estou traduzindo um conto agora que está me lembrando muito o Minority Report e o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, o filme do Jim Carrey. É exatamente isso, é muito parecido. É um escritor dos anos 30, 40. Eu até pesquisei, é tão parecido com o Minority Report, o conto que eu estou traduzindo. Eu falei, nossa, vou ver a data. Ele foi escrito uns 4 anos antes do Philip K. Dick. É um cara muito, muito maravilhoso, o Belcampo. Essa antologia vai ser o ano que vem, é só do Belcampo, pela Uborô. Com a Uborô tem uns 10 livros acertados, a ideia é que seja mais ou menos um livro por ano. Aí ali vai ter belgas, vai ter holandeses, dentro dessa linha de terror, ficção científica, fantasia, mas o principal para mim é o da Rua do Sabão, porque da Rua do Sabão, que é o que vai sair o pequenininho que eu falei, da Hela Raça, que é a principal escritora holandesa do século XX, vai sair agora, mês que vem. O livro já está pronto, já tá todo diagramado, ele já está hiper prontinho para ser publicado. Eu acredito que em questão de meses, até o fim do ano, saia a raça, vai sair o caráter do Bordeaux, que eu também traduzi. Era pro caráter ter saído em holandês, né? Era para ele ter saído esse ano, mas acabou adiando, vai ser pro ano que vem. E com a Rua do Sabão, para mim, é a cereja do bolo, porque eles querem fazer 4 livros por ano. Então eu tenho muita coisa. Eu já fiz a grade para os próximos 5 anos. Aí para mim vai ser muito trabalho, né? É como se eu traduzisse só para eles, né? Porque vai ser pauleira, ah, a Rua do Sabão e o Borô. Vou ficar no meio, vou ficar revezando, né? E aí, semana semana passada, a gente já começou a falar dos livros para comprar para o ano que vem, comprar os direitos, né? Ah, então tem muita coisa. E eu garanto que vão sair os clássicos. Os clássicos eu vou misturar. A maioria, ah, a maioria vai ser clássico, mas vai ter alguns contemporâneos, como esse Malva que eu falei, que é da Filha de Neruda, que eu queria muito traduzir esse livro, porque eu acho que esse livro vai ter muita repercussão no Brasil, né? Porque o Neruda foi hiper sacana de ter abandonado a filha com hidrocefalia, né? E tem mais coisa, eu quero falar várias mulheres ali também, eu já organizei. Tá uma grade bem grande. Eu não posso divulgar porque ainda tá direitos autorais, uma coisa que eu aprendi como tradutor é o silêncio. Eu até já falei demais aqui nessa entrevista. Eu nem poderia ter falado tanto, porque é muito importante isso. O silêncio no mercado editorial. Eu não sabia, quando eu comecei, eu falava muito e eu não sabia, porque vocês estão vendo que eu falo bastante. Eu falava muito sem pensar e me trouxe consequências muito sérias. Então, desde que eu ainda não aprendi, né? Eu tô tentando aprender, não aprendi porque eu falei mais aqui, né? Mas se eu falar quais são, né? Melhor não falar.
E tem que sair a antologia. O que eu falei, o segundo volume da antologia já está pronto. São 30 autores. Eu queria incluir mais uma pessoa para ser um conto que saiu este ano, então seria de 1947 até 2021. Então é muita coisa. E eu traduzi com o Rubens Finale, que é o parceiro de tradução, que ele fez comigo a antologia da poesia, né? A gente fez uma antologia do Slauhoff. O Slauhoff é Fernando Pessoa da Holanda, é o Rimbaud da Holanda. Ele é o principal poeta do século XX na Holanda. Eu já traduzi a minha parte, já entreguei para o Rubens. O Rubens tem que ver isso. Só que o Rubens, ele é muito ocupado com eu. Ele tem um ou dois filhos pequenininhos, de bebê. Então, assim, ele não tem tempo para nada. Né? Então, ele tem que me entregar a parte dele. E aí a gente vai rever e tal. E isso também vai sair em algum momento. De cabeça, é isso. É isso, é isso. Tem muito mais coisas, né? Porque realmente agora minha vida vai ficar uma loucura, porque a Rua do Sabão quer que lance muitos, já são 4. Para mim é muito. Eu que tenho costume de traduzir aos poucos, né? Não traduzo rápido. Então, para mim, realmente vai ser pauleira. Mas é o que eu gosto de fazer, né? É o que eu mais gosto de fazer, a tradução. Então, beleza. Até que enfim, né? Porque isso é uma coisa muito difícil de Holanda. Alguma editora que tope isso. Eu bati na porta de tantas editoras, não sei, cara. Não, pra você ter uma ideia, eu fui na Kozak. Assim, a Kozak já fechou, já era. Assim, eu fui muitas editoras mesmo. Olha, eu parecia um evangélico, assim, o Mormon. Você quer um livro holandês? Porque eu fazia isso mesmo. Então, eu fui. Agora com o Corona não dá, né? Mas eu moro em São Paulo. Então, eu ia pessoalmente nas editoras, encher o saco dos editores, né? Assim, cara, tá. Aí eu emprestava. Por isso também que eu gosto de ter livros em inglês, espanhol, em francês, porque eu empresto os livros para os editores. Tipo, a Todavia. A Todavia tá com uns 5 livros meus até hoje. Eles não me devolveram até hoje, filho. Tá lá. Aí, tipo, antes do Corona. Assim, tá lá até hoje, nem me devolveram. Então, eu gosto muito de fazer isso, essa peregrinação, né? Então, e agora eu consegui terminar. Tá que enfim, né? Aparentemente terminou a minha peregrinação, porque eu achei a editora que vai me bancar, né? Que precisa disso, né? Eu falei isso para Denise Botman uma vez, né? A gente precisa ter algum louco, tem que surgir um louco que queira traduzir isso e estourar. Por exemplo, a gente não tem até hoje a literatura indie, escrita em indie. A gente não tem. Se você pensar em Índia, a gente tem do inglês, a gente tem um Salman Rushdie, mas assim, Salman Rushdie não é inglês. Ele não é indiano, ele é inglês. Mas escrita em Índia a gente não tem. Eu estudei um pouco de Índia, tive que comprar livros da Índia, importei, né? E assim, no dia que sair algumas coisinhas da Índia, eu vou dar pulinho, vou começar a dar pulinho. Mas tem que surgir um louco. É isso que eu tava falando para ele outra vez. Tem que surgir alguém. É alguém que começa a traduzir. Boris Schneider, né, por exemplo. Ele foi assim. Ele surge, ele começa a traduzir e bate na porta dos editores e tentar vender. É assim, de húngaro também foi assim. Paulo Schiller tentar bater na porta dos editores, senão eu já fiz isso. Quando eu comecei minha carreira, no primeiro ano da minha carreira, eu lembro disso. Eu fiquei esperando. Mandei e-mails tal, e fiquei esperando respostas. Não é, se ficar esperando, os editores nunca respondem. É você que tem que correr atrás, é você que tem que fazer tudo. Senão não dá. Não dá. Desculpa, eu falei muito. São dicas valiosas. Eu falo muito. Eu acredito, né? A questão do silêncio ali, até para nossa audiência, para os nosso público aqui que tenha interesse, né, em seguir com a carreira de tradutor literário,
tradução editorial e já tem essas dicas aqui, né? Depois, quando voltar ao presencial para bater na porta da editora, não desistir. Enche o Uma hora saco, a gente enche o acaba saco. tendo esse retorno, né? Como o Daniel aqui deu um exemplo vivo de que tentou, não desistiu e agora está com um volume aí por 5, 10 anos de tradução garantidas, né? Como um editor contratado É, da casa. Então, isso é muito, muito uhum. importante, Daniel. Então, tem que surgir É, alguém disso, né? De línguas diferentes, né? Porque a gente fica nesse anglo-saxão, né? E não sai, não é assim, não é assim. Tem tanta coisa, que eu te falei, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar os idiomas, né? Eu vejo que tem tanta coisa no mundo, o mundo tem 130 países, é muita coisa, tem muitas línguas, é a graça, né? É a graça de conhecer outras pessoas, outra cultura. Tem gente que pensa diferente da gente. Então, e aí você entende muita coisa. ah, é a maravilha, é a diversidade, né? É isso que precisa. É, a gente gostaria muito de agradecer por toda a sua insistência em ter corrido atrás das editoras, a sua insistência em buscar aprender línguas diferentes e trazer materiais que tragam outras perspectivas, outros olhares, é sempre muito bem-vindo, né? E ainda que a literatura holandesa ainda não esteja bem sedimentada no mercado brasileiro, a gente sabe que só de existir já abre a oportunidade, né? E, por fim, para encerrar, a gente gostaria de te agradecer muito por essa conversa. Foi muito agradável ouvir um pouco mais de você, da sua trajetória como tradutor e também sobre a sua opinião sobre alguns assuntos, né? Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço, obrigado por me aguentarem. Obrigado por me aguentarem. Porque eu falo muito, é a coisa que eu mais amo na minha vida. Literatura holandesa. É a Holanda, é isso, eu vivo para isso. Eu já falei para os holandeses isso, né? Ah, é o que eu mais gosto de fazer, é traduzir. Então, assim, eu ficaria falando disso por horas. Então, obrigado por me aguentar. Max Havelaar, Multatuli. Eerste hoofdstuk. Ik ben makkelaar in koffie en woon op de Riegracht nummer 37. Het is mijn gewoonte niet Rome te schrijven of zulke dingen. En het heeft dan ook lang geduurd voordat ik ertoe overging een paar papier te bestellen en heb ik aan te vangen de gale lezen zo even in de hand heb genomen en geen lezen moet als gemakkelijk koffietijd of als wat anders tijd. Niet alleen dat ik nooit iets schreef waar naar een roman gelijk, maar ik hou er zelf niet van iets dergelijks lezen, omdat ik een man van zaken ben. De 13 jaren vraag ik me af, waartoe zulke dingen dienen. Dat ik stapper was over de omgangsheid waarmee een dichter op roman vertellen iets op de maal doorspeelde en dat nooit gebeurd is en meestal niet gebeuren kan. Als ik in mijn vak, ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht nummer 37. Aan een principaal. Een principaal is iemand die koffie verkoopt en opgave deed, waarin maar een klein gedeelte de onwaardigheden voorkwam, die in geruchten en roman de hoofdzaak uitmaken. Dat het sterft om wisselingen waterman nemen. Dat zijn ook makkelijk. Makkelijk in koffie. Door geen adres, we hoeven niet te weten. Ik pas het dus wel op dat ik geen roman te schrijven of andere valse opgaven doe. Ik ben dan ook tijd opgemerkt dat mensen die zich met zo inlaten gewoonlijk slecht wegkomen. Ik ben 43 jaar oud, bezoek 20 jaar de buurt en kan dus voor de dag treden als men iemand roept die ondervinding heeft. Ik heb al wat huilen zien vallen en gewoonlijk wanneer ik de oorzaak naging kwam het me voor dat die moest gezocht worden in de verkeerde richting aan de meesten, gegeven waarin han jeuk.
Max Havelaar, Multatuli, capítulo 1. Sou corretor de café e moro na Laurier-Gard, número 37. Não é de meu costume escrever romances ou coisas afins, mas faz algum tempo que resolvi comprar um maço extra de papel e começar a obra que tens em mãos. Caro leitor, e que tens de ler se fores corretor de café ou se fores qualquer outra coisa. Não só nunca escrevi algo que se assemelhe a um romance, como nunca li coisa do tipo, pois sou um homem de negócios. Há anos, me pergunto para que servem tais coisas, e fico espantado com a desfaçatez com que um poeta ou romancista ousa em contar uma lorota que nunca aconteceu e que, em geral, nunca poderia acontecer. Se eu, em meu trabalho, sou corretor de café e moro na Laurier-Gard, número 37, afirmasse a um diretor, diretor é alguém que vende café, algo de que apenas uma pequena parte fosse mentira, mas que o principal assunto de poemas e romances, ele se transferiria no mesmo instante para Bussenik e Waterman. Estes também são corretores de café, mas não precisa saber o endereço deles. Então, cuide em não escrever romances ou afirmar coisas falsas. Sempre notei também que as pessoas ocupadas com isso quase sempre acabam se dando mal. Tenho 43 anos e estou no ramo há 20 anos. A cada dia ganho mais experiência. Se alguém pedisse provas disso, já vi várias firmas desmoronarem. E, em geral, quando procuro o motivo, me dou conta de que eles devem ter tomado a maior parte do percurso errado quando ainda eram novatos. Obrigado, obrigado. É muito legal, porque quando eu morrer, se tiver obituário, se falarem de mim, vai ser a primeira coisa que vão falar. Tradutor de uma fábula, porque é o principal livro da história da Holanda. Quando pediram para selecionar um trecho, né, eu falei, vamos fazer esse, porque esse é o começo mais famoso da literatura holandesa. Eu sei quase cor isso aqui. Excelente escolha. E todo mundo que estuda literatura holandesa sabe essa primeira frase de cor. Todo mundo. Excelente escolha. Então, obrigado por ter lido, tá? Imagina. Obrigada por ter lido para nós.